Fala turma, aqui é o Helder Moura, eu vou te ajudar a descomplicar um pouquinho o processo penal. Vamos conferir. Bom dia, futura perita. Bom dia, Helder. E aí, bora resolver nossas questões aí para começar bem o dia? Vamos sim, eu já estava resolvendo umas questões aqui. Beleza. Você tinha feito o link lá para revisar, né, para o TJ, eu estava finalizando alguns cadernos aqui. Beleza, muito bom. Agora é semana de dar o gás, né? Um gás aí no final, já fazer a prova. Beleza, isso aí. Tá, esse link que eu mandei hoje aí no Discord é sobre busca e apreensão no direito processual penal. E aí eu fiz um link específico desse item porque muitas vezes quando a gente coloca dentro de outro link, ele passa meio despercebido e acaba que a gente nem resolve questões dele, resolve só uma ou outra, e é um item importante também. Sim, eu salvei aqui. Beleza, certo. Então, vamos ver aí a nossa primeira questão sobre busca e apreensão. Deixa eu colocar no meu caderno aqui certinho. Beleza, pronto, já está aqui. A primeira diz o seguinte, olha, coloca uma situação hipotética. Durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado do comportamento de determinado condutor e constatado rasura na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, por ele apresentada, o policial rodoviário, após efetuar busca no veículo e apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão em razão da prática de crime de ação penal pública. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. A busca e a apreensão no veículo foram ilícitas, já que o policial as realizou sem autorização judicial. Essa aí é uma questão recente, agora de 2021, e da nossa querida Banca CESP. O que você acha dessa questão aí? Foi ilícita ou não foi ilícita? Essa abordagem aí do policial, já que na questão está falando sem autorização judicial, né? Realizou sem autorização. Foi lícita, né? Lícita, né? Porque foi no veículo, né? E na rodovia, né? Em via pública, né? Durante uma abordagem em via pública num veículo, né? Isso, a questão aí, o enunciado afirmou que foi ilícita, né? Que foi errado. Isso, então, tá errada a questão, né? E aí, errada. Isso, exatamente. E eu acredito que seja também errada porque ele teve fundada a suspeita, né? E também ele estava durante a abordagem, olha. Após efetuar a busca no veículo e apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão. Então, o cara já estava errado, né? Já estava com mercadoria ilícita, então havia uma fundada suspeita ali da ilicitude, e o que o policial fez foi apenas realizar a busca, né? Então, está correto. Vamos ver aqui, correto o procedimento do policial, mas a questão está errada. Vamos ver aqui, gabarito. Isso mesmo, olha, gabarito, questão errada. E tem aqui, olha, na teoria falando o seguinte: por se equiparar a uma busca pessoal, aquela realizada no interior de veículo de propriedade de suspeito, fundada no receio de que a pessoa esteja na posse de material que possa constituir o corpo de delito, independe de prévia autorização judicial. Bacana essa questão. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Número 2, está falando o seguinte. Quanto à prova criminal, julgue o item que se segue. A ordem judicial de busca domiciliar autoriza o acesso aos dados armazenados no celular apreendido pela autoridade policial. Olha só o que ele está afirmando. E é uma questão de 2021 também, recente, para o cargo de delegado da PF. Diz o seguinte: a ordem judicial de busca domiciliar autoriza o acesso aos dados armazenados no celular apreendido pela autoridade policial. Então, o policial foi fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão e apreendeu um celular lá na busca e apreensão. Então, o fato de ter realizado a busca
já vai ter uma autorização implícita do juiz, né? Então é isso que está afirmando a questão aí, né? Eu acredito que esteja certa essa questão, até porque é o seguinte, eu vou mais pela prática, né? Eu já fui em várias buscas e eu sei que na prática já tem sim implícito, né? Já tem implícito isso aí. Que é permitido, né, acessar ali, por exemplo, o histórico de chamadas, né, do telefone, né? Então, assim, ou até mesmo os aplicativos de mensagem instantânea, né? Sim, tem isso também. Mas, por um outro lado, tem inclusive, eu lembro já de ter visto isso na prática, já tem um entendimento do STJ nesse sentido aí, de que se foi autorizada a busca e apreensão, então está autorizado também esse acesso ao conteúdo do aparelho, né? Isso, isso por ter sido antes autorizada a busca e apreensão, não é que está autorizado de qualquer jeito o policial chegar e mexer no celular das outras pessoas, né? Nós estamos falando aqui no contexto da busca e apreensão. Sim. Então eu vou marcar certo, né? Mas eu tenho praticamente certeza que está certo, porque eu já fiz isso na prática várias vezes, né? Nós atuamos aí em cumprimento de busca lá na PF, e eu sei que é desse jeito, porque a gente age tudo de acordo com o amparo legal. Então, vamos ver aqui o gabarito. Olha só, certo, exatamente, olha. Questão correta. Olha, deixa eu ver aqui. Olha, ele até menciona o julgado, que o entendimento do STJ. Tem aqui no comentário. Se o juiz determinou a busca e apreensão de telefone celular ou smartphone do investigado, é lícito que as autoridades tenham acesso aos dados armazenados no aparelho. Beleza, tem aqui, vamos ver o que fala mais especificamente esse entendimento do STJ. A obtenção de conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296 de 96. O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou agora está citando esse dispositivo legal aí. O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando determinada judicialmente, a busca e apreensão destes aparelhos não ofende o artigo 5º, inciso 12 da Constituição da República. Tá? Porquanto o sigilo a que se refere o aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática, propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados e não dos dados em si mesmos. Então, isso aí é o entendimento do STJ, e já confirmando essa situação hipotética aí da nossa questão, beleza. É um item para deixar guardado aqui no resumo. Na hora que cai na prova, nós já estamos maceteados, né? Bom, questão, vamos ver aqui, é número 3. De novo, ele colocou novamente aqui uma situação hipotética. Concurso agora de 2021 também. Após ligação anônima, a polícia realizou busca em determinada casa, onde encontrou pessoas preparando pequenos pacotes de determinada substância, aparentemente entorpecente, os quais foram apreendidos, além de armas de fogo de alto calibre. Durante a diligência, o delegado informalmente realizou entrevistas com as pessoas que estavam no domicílio. Durante essas entrevistas, um dos indivíduos confessou a prática do delito e, posteriormente, colaborou com a identificação dos demais membros da organização criminosa. Tá. A partir das informações do colaborador foi realizada uma ação controlada. A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a entrevista informalmente conduzida pelo delegado durante a realização de busca domiciliar viola as garantias individuais dos presos. Então aqui ele falou
que teve ali o cumprimento de uma busca, e durante o cumprimento o delegado percebeu alguma aparente ilegalidade ali em relação a pequenos papelotes de entorpecentes e tal, e ele suspeitou que tivesse isso ali. E conversou com os caras, fez uma entrevista informal, e durante aquela entrevista o sujeito confessou, já entregou o jogo, né? Então aconteceu isso aí na situação hipotética. E a questão está afirmando que essa entrevista viola as garantias individuais dos presos. Portanto, ela seria ilegal, né? E está falando até de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Eu creio que tá certo, né? Porque tem aquela questão lá que não pode obrigar o preso a produzir prova contra ele mesmo, né? É o direito do silêncio, né? Sim, exatamente. Tem a ver com isso também. E realmente, essa questão aqui... Bom, de novo, eu já vou para a prática. Negócio de processo penal, porque eu posso visualizar na prática o que a gente faz, né? O que eu trabalho dia a dia. Então, processo penal é minha matéria predileta por causa disso. No dia a dia. Realmente, essa questão, o gabarito... Deixa eu até colocar aqui já para confirmar. Ó, gabarito certo, é isso mesmo. E realmente existe esse entendimento aí do STF e viola, sim, o direito ao silêncio do preso. E essa entrevista informal seria, de acordo com o STF, uma espécie de interrogatório, né? Uma espécie de interrogatório embutido ali, e viola esse direito do silêncio à vítima. Portanto, o entendimento do STF, tem até precedentes em relação a isso, é que viola sim, viola, então não pode ser feito isso aí. Ó, tem aqui no comentário, é nula a entrevista realizada pela autoridade policial com o investigado durante a busca e apreensão em sua residência, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu advogado e sem que ele tenha sido comunicado sobre seu direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Trata-se de um interrogatório travestido de entrevista, havendo violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Então o gabarito aqui foi certo, né? Deixa eu já marcar logo. Beleza. Próxima questão, número 4, diz o seguinte: Margarida foi indiciada pela prática de crime hediondo. Ao comparecer na delegacia de polícia, ela apresentou a certidão de nascimento, tendo alegado ter apenas esse documento. Alegou ter só esse documento. Durante a oitiva, espontaneamente confessou a autoria do fato. Com fundamento na confissão, o delegado determinou algumas diligências. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item. Ao delegado é permitido determinar busca no domicílio de Margarida no intuito de procurar elementos que comprovem a autoria do crime, independentemente do seu consentimento e do horário. Então, ele colocou aí uma situação hipotética, né? Falou que essa Margarida, ela foi indiciada pela prática de crime hediondo. Beleza, e ao comparecer na delegacia, ela levou só a certidão de nascimento. E falou que só tem esse documento também. E aí, durante a oitiva, na conversa ali com o delegado, ela confessou, ela quis confessar, espontaneamente confessou a autoria do fato, né, do fato criminoso. Beleza, e por causa dessa confissão dela, o delegado determinou algumas diligências. E aí, com isso, a questão está afirmando aqui que o delegado pode determinar aí uma busca na casa da mulher, da Margarida, né? Busca no domicílio da Margarida. Tá se baseando aí na confissão. O que você acha dessa questão aí? Ela vai estar certa ou errada? Realmente o delegado pode determinar isso, já que a mulher confessou? Eu acho que tá errada, né? Assim, se o delegado pode
determinar ou não, eu não me recordo, mas eu creio que também não, porque precisa de autorização judicial, né? E segundo, mesmo com autorização judicial, não é flagrante delito, não é para prestar socorro, então não é qualquer horário, né? E tem que ser de dia, né? Mesmo com autorização judicial, tem que ser de dia, né? Sim, exatamente, desse jeito que você está falando. A questão que ela vai estar errada, na minha opinião também, deixa eu até marcar aqui. Errado, olha o gabarito errado, exatamente, questão errada. Isso aí vai violar, igual você falou, o direito à não violação do domicílio, né? Previsão constitucional, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Olha, tem até aqui no comentário, citando aí o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, realmente, essa questão está errada, tem até o dispositivo legal aí, tá? Já que nós vimos aí essa citação aí da Constituição, esse trechinho aí, lembrei de uma outra questão, acho que eu já até comentei com você antes, que eu errei essa questão e eu fiquei muito bravo comigo por ter errado essa questão, nunca mais eu erro. Falava sobre essa inviolabilidade aí, na questão, falava assim que não podendo nela penetrar sem consentimento, tinha todas essas opções aí, caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Eu errei essa questão porque lá no início, olha, fala o seguinte, consentimento do morador, e na questão falava consentimento do proprietário da residência, e eu errei essa questão, e não é proprietário, é do morador. Às vezes a casa é alugada, cedida, emprestada, não sei. Não é o proprietário que tá ali, né? É uma palavrinha assim que eles trocam. Você empolga nos demais, né? Se você lê, não, tá 100% correto. É uma palavra, assim, que você... Eu tomo muito cuidado com essas palavras prescindível, né? Prescindível, imprescindível. Então, às vezes a gente olha assim, prescindível, quer dizer que é necessário, né? Então assim, né? Seria imprescindível, né? Que teria... Então, assim, essas palavrinhas também me confundem muito também. Exatamente. Eu faço o seguinte, eu até deixo anotado aqui, porque às vezes no meio da confusão ali, resolvendo a questão, aquela barata voa ali, a gente acaba confundindo. Você acredita que esses dias eu confundi esse negócio do prescindível e do imprescindível? Depois já de anos resolvendo questões disso aí. Sim, aí você marca a questão e tá lá errada. Aí você volta de novo errada. Aí você vai ver uma palavra que você leu rápido demais, né? Ou não leu com atenção, e aí você marcou porque achou que era aquilo ali. Exatamente. Então tem que essas questões hoje em dia, elas estão assim voltadas para quem sabe errar. Eles já colocam, a banca já coloca desse jeito já. Para quem sabe a questão erra. Não é bem avaliado o conhecimento, mas sim a atenção do cara. Tá, falando nisso, eu até separei aqui, eu vou depois achar onde está anotado, mais uma pegadinha da banca em relação a isso que a gente está falando, esses termos, né? Agora eu não lembro certinho onde eu anotei, eu vou anotar e na próxima bateria de questões eu vou mencionar a respeito disso aí, né? É interessante isso daí. Eu tô fazendo o que agora? Eu tô fazendo que nem você, eu anoto naqueles papelzinho e colo bem na minha frente ali. Pra mim não esquecer mais, porque é umas palavras assim que realmente confunde a gente. Aqui, achei a anotação que eu coloquei aqui. Caiu essa semana, eu estava resolvendo uma questão só que de informática, mas é um termo que é utilizado em qualquer matéria. Tinha na questão seguinte, a despeito de. Então colocava lá, começava assim, a despeito de, e aí colocava uma afirmação, eu não lembro agora como que era a afirmação, mas eu começava assim, a despeito de, e aí afirmava determinada hipótese. E aí, essa questão eu errei porque eu vacilei nesse negócio de a despeito de, né? Para você ver, depois de
tempos resolvendo esse negócio, caí numa escorregadia dessa daí. Ó. A despeito de significa independente de. Então ele afirmou uma situação como certa, eu falei, bom, tá certo. Passou batido esse a despeito de. E ele significa independente de. E aí na porque quando a gente lê, a gente entende que é a respeito de. Foi assim que eu pensei. Assim que eu pensei, a respeito de. Então, além de saber o conteúdo, você tem que saber interpretar a questão, tem que saber esses termos escorregadios, igual esse a despeito de. Para mim passou batido. Eu li lá a despeito de, o cara colocou a afirmação verdadeira, e eu falei, bom, tá certa a questão. Só que eu não tinha me atentado que a despeito de significa independente de. Errei a questão sabendo a questão. Já pensou, bom, mas agora eu não erro mais, pode até cair na prova aí, eu até faço questão que caia. Ele sabe muito também, né, para testar o nível de concentração e atenção da gente, né? Eu creio que quando eles colocam essas palavras assim, mas é para isso. Exatamente, testar o nível de concentração, de atenção. Então, passar em concurso está sendo mais uma questão de treinamento do que de conhecimento. Claro que tem que ter o conhecimento, mas se você não estiver atento, não estiver treinado, resolver questões maceteado com esses termos, não é muita vantagem não, não é garantia da aprovação não, só saber o conteúdo não vai levar para dentro da vaga. Beleza, vamos resolver aqui a nossa quinta questão, última questão aqui da nossa bateria de questões. Olha aí, tá vendo o cargo desse concurso aí, dessa questão número 5? Perito. Área 1, olha aí, contabilidade. O último concurso que teve, 2018, do perito da PF. Está dizendo o seguinte: a fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Nesse caso, era dispensável prévia autorização judicial para apreensão dos CDs e DVDs. Por isso, os policiais agiram corretamente, uma vez que tais objetos estavam relacionados com a infração cometida por Pedro. Tá, então aqui ele está afirmando que nessa situação que o Pedro foi preso aí teve sua mercadoria apreendida, CDs e DVDs piratas que ele estava contrabandeando ali, tá certo, né? Falou que sim, que era, né? Essa questão Realmente é dispensável, né? Não tinha necessidade, né, de autorização judicial. Uhum. Então Você já imaginou a pessoa tá vendendo um produto ali, vendedor ambulante, aí vem o fiscal, o policial, não, peraí, deixa eu pedir uma autorização judicial para me voltar e prender, né? Então, assim, Uhum. Pois é, fica até, assim, não tem nem como, né, combater o ilícito, né? Já pensou? Não. Não, você espera aqui nesse lugar, que eu vou ali rapidinho, já volto com a decisão, autorização judicial. Não tem nem como. Então essa questão... É uma questão tranquila. Tranquilo. Olha só, o gabarito aqui, ó, conferir, certo, gabarito certo. E aí tem aqui, ó, a súmula 502 do STJ. Tipifica como crime a conduta de expor à venda CDs e DVDs. E aí diz o seguinte: presente a materialidade e autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. E aí tem ali esse dispositivo aí do Código Penal, tudo certinho, depois se quiser ler. E realmente, essa questão estava até mais óbvia, né? Mas cai na prova, é bom a gente ficar atento com isso. E é importante também a gente saber certinho essas súmulas, né? Porque
nas provas, muitas das vezes eles cobram a súmula, né? Eu me lembro que eu errei uma questão, eu não lembro se foi no concurso da PF ou da PF, Direito Constitucional de bobeira, porque assim, a questão falava que o crime de tráfico de drogas, ele é inafiançável, né? Sim, pela Constituição realmente é, mas tem alguma coisa alguma súmula do STF que fala que não, né? Que é afiançável, né? Então, a gente tem que estar sabendo, sim, esses dispositivos todos, súmulas, esse negócio tudo aí, porque ele, além de saber para a questão, pode servir para uma redação. Já pensou? Sim. Você vai fazer uma redação e aí um tema sobre isso aí, né? Negócio de pirataria e tal. Pode até colocar algum texto de apoio falando igual essa situação hipotética aí. E se você souber que a súmula 502 do STJ que fala sobre isso aí. Já pensou? Né? Você já vai passar na frente de muitos, né? Porque não vai ter nem noção do que é isso daí, né? Então, isso aí já vai dar uma enriquecida muito boa na sua redação. Então, não quer dizer que tem que sair decorando súmula, sair decorando aí adoidado. Não é isso que eu tô falando, mas essas que mais caem, se a gente tá resolvendo questões e tá vendo que tá caindo, então compensa separar essa questão. Olha, essa daqui mesmo, eu vou até separar depois, vou anotar aqui no meu resumo. Que são crimes mais rotineiros, né? Mais como pirataria, como tráfico de drogas, né? Então, assim, são crimes que são frequentes, né? Então, exatamente. Então, esses mais frequentes, e como que nós vamos saber que é mais frequente? Resolvendo questões. Tá vendo que tá caindo nas questões, então compensa já ter em mente, já, não, agora eu sei que esse aqui tem aqui os 502 aqui a súmula 502 do STJ que fala sobre isso aí. Beleza. Você não tem que decorar a súmula. Você só tem que saber que ela fala sobre isso ali. Entendeu? Sim. Beleza. Então, tranquilo. Fechamos aí mais uma bateria de questões. Gostei dessas questões aí. São boas para treinar. Então, fechamos por aqui. Beleza? Um ótimo dia para você. Bom trabalho, bons estudos. E na próxima a gente resolve mais. Obrigada, Helder, para você também. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, participação aí das pessoas que estão acompanhando. Muito obrigado, show mesmo. Eu gosto de resolver questões com vocês. Dê um like aí, compartilhe essa transmissão, passe para frente, ok? Então, bora conquistar essa vaga, tamo junto.